Olá, meninas! Estreando aqui o podcast do Efeito Consciência e é um prazer receber vocês aqui. Hoje a gente está transformando uma palestra que a gente já ministrou em algumas empresas e a gente quer transformar no podcast justamente para levar para mais pessoas, para as pessoas terem esse conteúdo, um conteúdo que a gente entende que traz aí essa autoliderança, né? O título da palestra chama Coragem de Liderar a Si Mesmo, porque a gente entende que todo líder de empresa, que todo colaborador também tem que ter esse sentido, né? Entender como é que funciona, até para poder cobrar seus líderes e até para ser um futuro líder. Então, agradecer a presença de vocês aqui, pedir para cada um de vocês se apresente, depois eu me apresento e a gente dá continuidade aqui no conteúdo, tá bom? Boa noite, eu sou a Paula Novelino, eu faço parte do Efeito Consciência e hoje o meu foco de trabalho é o desenvolvimento comportamental de times, lideranças, principalmente lideranças femininas, né? Eu sou criadora e executora do workshop Aurora, que é o Despertar da Liderança do Futuro, que já foi iniciado com algumas empresárias e o objetivo é seguir para dentro de empresas para que a gente possa cada vez mais levar essa consciência do que são os comportamentos ligados à energia feminina, que são basicamente as soft skills que a gente escuta tanto falar. E esse é um trabalho fruto da minha experiência, tanto de uma multinacional, quanto do meu próprio negócio de empreendedorismo. Então, observando, né, a realidade e o que é necessário para mudar essa realidade que eu venho construindo esse trabalho. Vamos lá. Eu sou a Carla Dibi, tenho uma experiência grande com liderança de equipes, mais de 12 anos. Né? A minha escola foi em call center. Hoje eu mudei um pouco de ramo, sou servidora pública, mas a minha bagagem é muito grande, né? Muitas experiências, erros e acertos. Então, espero poder contribuir com vocês aqui hoje, ok? Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Então, me apresentando para as pessoas, sou Fabiano Carvalho, sou cofundador do Efeito Consciência junto com a Paula, que está aqui acompanhando a gente. Tenho uma bagagem também de 11 anos aí numa multinacional, 7 anos em liderança. E quando eu resolvi fazer uma transição de carreira, eu estava passando por um problema pessoal, que é que acontece com muita gente. Às vezes traz algum problema numa área da vida e vai buscar esse autoconhecimento. Aconteceu comigo, estou 7 anos nesse autoconhecimento, mas sem esquecer a bagagem que eu tive nos 11 anos, e nesses 7 anos de liderança. Foram 5 anos na África, com uma experiência, uma bagagem muito grande. Nesse tempo eu pude liderar uma equipe multidisciplinar, multicultural, com várias vertentes, com vários pormenores, com várias culturas diferentes no mesmo lugar. Então, isso deu uma bagagem de entender o comportamento humano um pouco mais profundo. Então, eu já tinha um tino para o negócio sem saber que eu iria buscar a teoria ainda, ia buscar a sabedoria, né, que é colocar em prática essa teoria. E nos últimos 7 anos, eu buscando esse autoconhecimento, eu vi que poderia trabalhar com isso, ajudar as pessoas. Então, trabalhei como coach, trabalhei como terapeuta. Então, fiz uma transição bem forte, né, saí de engenharia, de liderança em grande multinacional, para trabalhar com pessoas e com comportamento. E hoje, já tem 1 ano e meio aí que com o Efeito Consciência a gente leva para as empresas esses treinamentos comportamentais, com uma pegada diferenciada, trazendo esse olhar para dentro mais profundo. Então, vamos hoje aqui compartilhar o tema dessa palestra aqui, né, os itens que compõem essa palestra, para a gente poder bater um bate-papo legal e poder contribuir com as pessoas que vão assistir, né, esse nosso podcast aqui, sendo a estreia do Efeito Consciência nesse tipo de conteúdo, de formato de conteúdo, né, de entrega. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente começa aqui trazendo um conceito que é muito disseminado hoje no meio corporativo, mas que muita gente não conhece. Pelo menos nos lugares que eu dei palestra, quase ninguém conhecia esse termo. E nem é um conceito tão novo, né? Que é o mundo VUCA, que quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí eu queria que a Paula comentasse um pouco sobre esse mundo VUCA, né? O que ele significa. A gente usa bastante, eu acho que esse termo ganhou bastante destaque na pandemia, porque é exatamente isso que a gente vem vendo, né? O quanto as informações são voláteis, o quanto uma hora uma coisa funciona, outra hora ela já não funciona, como as coisas são incertas por conta dessa volatilidade, dessa mudança rápida, como as coisas são complexas e ambíguas. Então, isso resume mais ou menos como que a gente se relaciona, né, com as outras pessoas, com o meio ambiente, com as situações. E dentro desse conceito, o que acontece? A gente vê
que os comportamentos não acompanharam essa evolução. E isso gera vários problemas que a gente enfrenta hoje dentro das corporações, das empresas, né? Essa dificuldade de liderar, essa dificuldade de, às vezes, um colaborador sustentar um cargo no qual ele é especialista, né? Então, às vezes, problemas comportamentais entram à frente dessa especialização, né? E aí a gente tem um conceito de liderança que sempre foi em cima da hierarquia, daquela coisa do sigilo das informações, porque eu sou o líder, eu que detenho as informações e ninguém mais pode saber, né? Essa coisa de prescrever como você deve fazer, como as pessoas devem fazer. A gestão por retenção de talentos, ela era muito essa coisa hierarquizada realmente de cargos, de posições, através de recompensas extrínsecas, né? A forma de trabalho era massivamente presencial e a gente tinha uma desintegração, né? Essa coisa de que vida pessoal e vida profissional não se misturam. Então, a gente tem esse meio formando também profissionais especialistas. Então, hoje, a gente pode até ver essa questão do vestibular, as pessoas que estudam entram profundamente em matérias que depois elas não vão nem ver na vida prática. Então, essa é uma cultura que hoje ela não se conversa com esse mundo que a gente vive. E hoje a gente precisa de quê? De redes colaborativas, né? Descentralizar esse poder, no entanto que o líder é essa figura do mediador, de um cara que está ali intermediando os demais colaboradores, né? Desenvolvendo eles de uma forma que não haja competição com relação a isso, né? Hoje a gente tem o transparência das informações, a gente pode ver que muitas empresas até fazem o marketing em cima dessa transparência, igual a Reserva, por exemplo. Ela coloca na etiqueta das roupas o quanto que ela gastou com aquela roupa, o quanto que ela pagou de imposto, né, para saber, olha, você está consumindo isso aqui, minha matéria-prima vem daqui. Então, hoje, essa transparência das informações é muito importante. A adaptabilidade, que é uma das maiores habilidades hoje requeridas no mercado, né? Justamente por você ter essa volatilidade. Então, a capacidade de você se adaptar a ambientes diferentes, né? Hoje está me pedindo isso meu cargo, amanhã pode ser que mude. Então, isso é uma coisa que tem que se treinar bastante, né? Hoje a gente retém as pessoas pelo engajamento, né? Pela motivação. Hoje o trabalho está cada vez mais indo para o híbrido, né? E hoje a gente já ouve falar mais também de jornadas de 4 dias de trabalho, já sendo, né, implementadas no Brasil e tal. E a gente tem a integralidade entre vida pessoal e profissional, que a gente vai falar mais à frente, e o lifelong learning, que também é uma coisa dessa nova geração, que ao invés de você ser especialista em uma coisa, é você se pautar de diferentes conhecimentos, que eu acho que é o que a gente está trazendo aqui. O conhecimento da inteligência emocional e comportamental como um pilar tão importante quanto o conhecimento técnico para uma liderança. E aí vai muito aí, as certezas envelhecem, né? Porque agora a gente não tem certeza de nada, as coisas estão mudando muito rápido, né? Então a gente vai agindo assim. Eu acho que talvez a Carlinha tenha vivido bastante dessa liderança, que na verdade ela se estende até hoje em muitas empresas. Sim. Na verdade, quando eu iniciei meu processo de líder, né, existia uma cultura de hierarquia, de sigilo, mas eu acredito que eu tenha conseguido um sucesso grande nas minhas equipes, de entregar realmente os resultados, trabalhando muito com transparência, de igual para igual, vamos juntos nessa, né, engajando, motivando, usando esses conceitos que vocês acabaram de falar, que realmente são os conceitos mais modernos, de mais chances de a gente ter uma entrega melhor, com funcionários mais saudáveis, né? E agora uma pergunta para você, assim, por realmente já existir esse modelo de liderança e você fazer da sua forma, né, essa transparência, essa coisa que a mulher tem de trazer para perto, e por ser uma líder mulher, você sentia esse preconceito no dia a dia, essa barreira? Olha, Paula, na verdade, a gente até chegou já a conversar sobre isso, né? Eu sempre procurava me vestir de uma forma mais masculina, né, naturalmente, sem perceber, né,
para que realmente eu conseguisse me posicionar sem mostrar, na verdade, as características mais femininas. Isso acontecia naturalmente, sem eu perceber. Mas eu sempre... Eu nunca dei muita importância e sempre foquei muito nos resultados. Eu tive equipes, basicamente, com homens mais velhos do que eu. Em alguns momentos, claro, me sentia questionada de uma forma diferente, né? Se eu fosse um líder do sexo masculino, mas acredito que eu tenha conseguido focar mais naquilo que era importante e conversava nos momentos que eu me sentia incomodada. Né? E até para entender a pergunta da Paula, porque assim, o que a gente vê de forte hoje no comportamento é justamente trazer esse lado dos comportamentos femininos. E a gente não está falando só da mulher, a gente está falando da energia, porque todos os seres humanos possuem energia masculina e feminina, tanto o homem quanto a mulher. E é trazer justamente esse equilíbrio. Porque muitas vezes essa liderança, acho que ela quis chegar nesse ponto, você teve que se adaptar à energia masculina. Trazer essa energia masculina, mas sem perder o feminino. Porque se você usou já vários itens que a gente traz como inovadores para o mercado hoje, para a grande maioria, e com certeza isso antigamente algumas pessoas já utilizavam e tinham bastante sucesso com isso, não era comum. Hoje a gente quer que se torne isso comum, e ainda não é. Então é a importância da gente entender. E olha as dores que isso traz, que é o que a gente vai tratar agora, né? A gente fala muito de novos comportamentos e velhos problemas. Por quê? Novos comportamentos, mas os problemas são os velhos. Então a gente precisa trazer justamente essa questão à tona para poder vencer esses problemas. Na verdade, né? não são nem assim. Os novos comportamentos, na verdade, é você reconhecer comportamentos que você tem e que você não usava de forma estratégica, empoderar eles para resolver velhos problemas. Isso aí. E aí, um dos problemas que a gente vê notoriamente no dia a dia é que 84% dos funcionários nas empresas passam por algum problema financeiro. Isso é mapeado, isso é um dado. Eles gastam em torno de 1,5 horas do dia preocupando como que eles vão pagar, como eles vão resolver esse problema financeiro. Eles perdem 8 vezes mais o sono. Então, vão ser menos produtivos. Cansaço. E tem 5 vezes mais chances de estar em estados de depressão. Então, é importante a gente entender que o líder, né? E a gente fala do líder entender essa porque se ele não se entende, se ele não se conhece, como é que ele vai conhecer outra pessoa? Então é muito difícil eu não entender o que acontece dentro de mim, porque eu não vou saber o que está acontecendo dentro de você. E aí, esse dado mostra que é um dado muito alto, né? Um dado estatístico alto que traz uma percepção de falar, pô, 84% das pessoas passam por algum problema financeiro, principalmente a base operacional de empresa. Por quê? Porque às vezes quer ter mais do que pode e aí faz dívida. Né? Compra as coisas divididas no cartão e depois não sabe como é que vai pagar. E, às vezes, o não investimento da empresa em desenvolver esse líder para estar próximo, entender a realidade do seu colaborador, ou seja, desenvolver comportamento, inteligência emocional, isso faz com que você perca não só o colaborador, você pode perder ele, porque ele também perder a produtividade dele, porque provavelmente ele vai buscar outras formas de ganhar o dinheiro que ele precisa. Então, ele não vai estar focado no trabalho dele, ele não vai estar despendendo a mesma energia e o mesmo tempo. Então, assim, eu quero, até depois a gente pode deixar esses dados, né, do quanto que uma empresa gasta com um colaborador doente, com um colaborador improdutivo, e o quanto que ela gastaria se ela treinasse pessoas para ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de troca. E complementando também, diante de um funcionário com problemas de entrega de resultado, é uma prática que eu sempre fiz. É a primeira coisa, né? Ao invés de mandar para o treinamento, já sair montando um plano de ação, a primeira coisa é um bate-papo para entender o que está acontecendo com ele. Né? Porque muitas vezes ali, naquele primeiro momento, a pessoa vai te passar, estou com uma pessoa doente na família, eu estou passando por um problema financeiro, eu estou me separando. E ali, naquele momento, às vezes, um bate-papo da pessoa desabafar e você fala, estou aqui com você, isso vai passar, vamos te ajudar. Naquele momento de dar uma força, a pessoa já se sente mais segura e, às vezes, ela já consegue ali mesmo já reverter uma situação, um resultado, porque simplesmente o líder olhou para ela, teve empatia com o problema dela, né? E essa aproximação pode também evitar vários erros bizarros, né? Não só de uma pessoa estar com um problema dentro de casa e, às vezes, no dia, ela pode estar passando, tem que tomar uma decisão séria ou
fazer algum trabalho que dependa de gerar bastante dinheiro, e às vezes ela não está no melhor dia dela para fazer, e ela vai fazer porque ela tem que fazer. Então, se ela não tem essa abertura de falar com o líder dela, hoje eu não estou bem para fazer essa reunião, não seria bom, não tomaria as melhores decisões. Então, ter essa transparência e essa proximidade faz parte de ser mais produtivo, né? Sem dúvida. Perfeito. E o líder poderia gastar, às vezes, o tempo dele do jeito que você falou, né? Acho que foi um ótimo exemplo e, assim, um posicionamento de um líder exemplo. Trazer, talvez, a consciência para a pessoa e o conhecimento para ela. Às vezes, um coach financeiro para essa pessoa, ajudar essa pessoa. O próprio líder, às vezes, pode ter, porque às vezes ele tem a habilidade de lidar com as finanças e pode ajudar. Eu posso te ajudar, né? Trazer essa ajuda, já que é um problema tão grande, né? Ou, na verdade, até levar para a própria empresa criar programas, né? Então, assim, até o compartilhar essas dores traz criatividade, traz inovação. E até, gente, uma folga para a pessoa, às vezes, resolver um problema. Às vezes, antecipar umas férias para ela colocar a cabeça no lugar. Então, por isso, como é importante você conhecer a realidade do seu colaborador. Então, ter a percepção. Exatamente. Não ficar... Você mesmo falou aqui antes, pegando o gancho do que você falou, a questão de estar muito voltado ali para a meta. É muita coisa que tem que olhar o líder, né? E, às vezes, ele não tem tempo para olhar para o colaborador, que é o principal, que é mais importante. Então, 15% de redução na produtividade que isso causa. Esse estudo mostra isso. Então, 15%. Tem outras coisas que também baixam mais o nível de produtividade. Mas esse item, especificamente, baixa 15% da produtividade. Então, é muito forte, né, do que a gente já falou. Olhem para os seus colaboradores. Um outro ponto que aparece muito, que é muito comum, é a falta ou falha na comunicação das empresas, né? Isso aí, eu acho que todos nós já vivenciamos, ainda vivemos isso no dia a dia. Até na vida pessoal também é bem complicada a comunicação. O ser humano ele já tem uma comunicação complicada, mas na empresa ela se torna ainda mais agravante, porque pode ser levado para o lado pessoal, sim, e pode trazer os telefones sem fios entre áreas, entre colaboradores, que podem gerar um atrito, e esse atrito pode potencializar se não tiver um líder ali muito colaborativo, um líder muito presente, um líder com escuta ativa para poder entender e gerenciar esses conflitos. Então, a falta ou falha na comunicação é dos pilares. E eu queria escutar de vocês o que vocês têm a falar sobre esse assunto também. Então, acho que a Carla pode dar mais exemplos práticos assim dentro do que ela viveu. Eu acho que a gente vive esse problema no dia a dia, né? Hoje em dia, principalmente usando o WhatsApp, a gente não sabe a entonação da pessoa, a gente não está tão próximo das pessoas. E eu acho que conhecer essa realidade, igual a gente falou antes, é muito importante, porque você não sabe o que. Às vezes você julga aquela pessoa que está ali como seu chefe, ou como seu par, como seu subordinado, como uma pessoa arrogante, como uma pessoa prepotente, ou então como uma pessoa grosseira. E, na verdade, você não sabe o que ela passou na vida dela, né? O que ela vem trazendo de crenças, e aí a gente pode trazer essa parte de crenças limitantes, que faz com que ela se comunique assim, ou que ela tenha medo, ou que ela precise se impor de uma certa forma, ou você muda a comunicação porque você é mulher e você precisa ser aceita e ser aprovada dentro do mercado de trabalho. Então, existem diversas coisas por trás disso que cada vez mais a gente comprova que é importante ter essa comunicação, né? Esse conhecimento do outro, né? E uma forma que o líder se comunica diretamente com a equipe é quando ele está fazendo uma reunião, né? Então, é muito importante ele aproveitar esse momento e dividir a reunião de uma forma bem estruturada para que ele consiga passar informação de tudo que está acontecendo na empresa, processos seletivos que estão rolando, demissões que aconteceram, visitas de clientes, né? É um momento que ele atualiza para a equipe sentir segurança de que ali ela vai conseguir ter todas as informações que estão acontecendo na empresa, né? É o momento de passar informação, é o momento de reconhecer, é o momento de passar informação sobre dados, sobre produtividade, reforçar treinamento, né? É a falha na comunicação. Às vezes, você acha que o seu funcionário está sabendo fazer o trabalho, entendeu? Então, é o momento de você reforçar, né? Mostrar para ele onde ele vai acompanhar os indicadores. Então, a reunião, ao meu ver, é um momento assim, de suma importância, que precisa ser aproveitada assim, de uma forma muito otimizada, para o líder conseguir se comunicar, né? E ter certeza de que a equipe está alinhada com aquilo que ele planejou, com as metas, com a filosofia da empresa. Então, é um momento top.
Eu acho que eu ia acrescentar isso também, a importância de se ter uma cultura organizacional sólida. Porque quando você tem, os seus líderes já sabem o tipo de comunicação que existe naquela empresa, né? Então, assim, você pode dar um briefing antes para os seus colaboradores, para a sua equipe, para o seu time, e falar, olha, aqui a gente se comunica assim. Né? Aqui o nosso objetivo do nosso trabalho é chegar em tal lugar. Então, o que a gente preza aqui? A colaboração, a criatividade, a mais proximidade ou não. A gente precisa ser um pouco mais rígido, a gente precisa um pouco mais de seriedade, porque a gente trabalha nesse ramo. Então, trazer esse conhecimento da cultura tem que estar alinhado com a comunicação. Sim, né? Perfeito. E aí, um outro ponto muito levantado também, que somente os erros são vistos, né? É uma coisa muito comum, até do ser humano, né? A gente, às vezes, tem aquele amigo de muitos anos e sempre se deu bem com ele. E um dia ele pisa na bola com você e você pega esse dia, transforma ele num mundão e esquece os 10 anos de amizade que teve com ele e ignora. Então, o ser humano ele já carrega isso interno como um comportamento baseado em crenças. E aí, na empresa, isso agrava mais ainda, porque você aponta os erros cometidos e esquece de todas as coisas boas que aquele funcionário, que aquele colaborador já fez, ou até que aquele líder já fez ou já passou. E eu já vi muita rotulação disso acontecer. Eu já vi pessoas saírem do inferno para o céu e do céu para o inferno nesse quesito, né? Com a questão de erro e com a questão de acerto. Então, ela acontece para os dois lados, mas a questão dos erros é muito levantada nas companhias. Então, isso é um dado também que traz nas companhias. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse ponto também? Eu acho interessante até falar disso, porque eu já vi um estudo, né, dentro desses treinamentos que eu construo e tal, tem um estudo que fala do feedback, que o feedback é um grande gerador de crenças limitantes, tanto limitantes, negativas, quanto crenças positivas, né? Se ele for um feedback para reconhecer. E aí foi feito um estudo com 2 grupos, em que um grupo levava feedback mais negativo e outro mais positivo. Os que tiveram feedbacks mais negativos, eles foram comprovadamente menos produtivos, né? Desengajados, desmotivados e, com isso, não atingindo os resultados esperados. E outra coisa, toda vez que tinha que conversar com um líder, ele já associava uma coisa ruim, porque só era chamado para tomar feedback ruim. Então, isso é um cuidado que a liderança tem que ter também, assim como o feedback positivo, ele aumenta essa proximidade, esse engajamento. Então, tem que saber dosar também o quanto você vai falar do negativo e do positivo. Dentro desse somente os erros são vistos, as pessoas têm uma curva de aprendizado diferente, né? Tem alguns funcionários vão demorar um pouco mais para pegar o trabalho, às vezes ele é um pouco mais lento no sistema. Então, é importante reconhecer a superação também, né? E ver que, às vezes, ele vai demorar um pouquinho mais você enxergar isso, né? E dentro do feedback, o que a Paula falou, eu até complemento que você fala, vou te dar um feedback, né? Vem aqui que eu vou te dar. E, o feedback ele é muito importante que seja uma coisa natural, né? Que você mostre aquilo que às vezes precisa alinhar, né? Não é apontar o erro, é alinhar, né? De uma forma natural, para que aquilo não fique um momento tenso. Que você tenha liberdade com a sua equipe de mostrar o que precisa ajustar e bola para frente, né? Sem que aquilo fique gerando uma ansiedade, uma expectativa no seu funcionário. Então, tem que ser uma coisa cultural. Tá ali no dia a dia, sem ser um momento para chamar e para senta aqui que você errou nisso, você errou aquilo. Não. Ser uma coisa mais natural, para que rapidamente você consiga desenvolver a sua equipe de uma forma mais saudável. Eu acho legal isso que você falou, porque eu vi uma reportagem há pouco tempo falando exatamente disso, de que esses momentos do feedback, eles não tem que ser só, tipo assim, no final de um período que você dá aquele do período do trimestre ou do final de ano. Ele tem que ser realmente no dia a dia, para criar até essa proximidade. Exatamente. Né? E esse acompanhamento de perto, ele vai trazer muito aquela sensação de você estar passando para o colaborador a questão que aquele erro foi importante para ele crescer, para ele aprender com aquele erro. E não esperar lá na frente, depois de um tempão que ele já cometeu o erro lá atrás, você apontar aquele erro e trazer aquilo à tona, que pode desmoronar ele. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento de perto e enaltecer, claro, as coisas boas, né? Deixar elas sempre muito grande, mas também pegar esse erro e falar, cara, isso foi um aprendizado para você. Trazer ele para o positivo, porque aí tudo fica positivo e ele não vai errar mais. Sorte daquele funcionário que tem a oportunidade de ter um líder
que mostre para ele o que ele está errando, aonde ele tem que melhorar. Porque, assim, a grande maioria dos líderes tem uma dificuldade de chamar a pessoa e mostrar, porque acha que está apontando, acha que fica desconfortável, né? E, na verdade, você fazendo isso com todo respeito, com toda consideração, a pessoa realmente, as pessoas que eu dei os feedbacks mais difíceis na minha vida foram as pessoas mais gratas, por incrível que pareça. E eu acho que é legal também a gente colocar que essa questão dos erros também está linkada com aquela da comunicação, né? Que se a cultura, se você já mostra que a sua cultura é de ter essa proximidade, de você compartilhar as coisas do seu dia a dia, suas dificuldades, seus acertos, seus erros, você já deixa bem claro, num lugar de segurança, né, o colaborador, e aí, porque ele já sabe que aquilo vai acontecer com frequência, né? E uma outra coisa que acaba sendo também uma forma de você trabalhar ao longo do tempo a resiliência, a adaptabilidade, que são habilidades hoje muito importantes também. Sim. E é interessante, eu lembrei aqui de um caso, logo no meu primeiro, quando eu virei supervisor, era novo ainda, de carreira, ainda estava com 2 anos na empresa, e eu passei por um colaborador que ele estava para ser mandado embora. Eu estava ali já para pegar ele para demitir, por vários problemas que vinham acontecendo. E eu fui experimentar fazer o último ajuste. E conversei com ele e falei, cara, o que seria bom para você? E ele estava com um problema onde ele estava morando, e eu trabalhava com ferrovia muito extensa, e às vezes muita gente de um lugar morando em outro lugar, e era o caso dele. E ele foi transferido para um lugar que não era o lugar de origem dele, mas que deixava ele numa tranquilidade muito maior, porque dava uma estrutura maior para a família dele. Então, tirou um peso de preocupação de um pouco que a gente já falou lá no início do problema 1, mas de você entender e enxergar isso, porque eu não olhei só os erros dele, eu vi que ele tinha uma capacidade produtiva muito boa, que ele tinha uma capacidade comportamental, era um cara muito idôneo, e eu falei assim, pô, não posso jogar isso fora, então não ficar olhando só aquela coisa. Eu era bem cru ainda, mas a coisa às vezes já vem natural na gente, né? É muito voltada a valores, né? E, pô, e ele foi resgatado e, assim, virou um danado, um supervisor, progrediu pra caramba na carreira. Isso foi logo no início, tinha mais de 7 anos, quando eu estava na África, quando eu recebi a mensagem dele, que ele tinha sido promovido, que ele já estava em outro ponto da ferrovia. Então, quer dizer, fez ele sobressair por causa de uma decisão que tinha que ser tomada, mas que soube enxergar essa parte de entender o colaborador, né? E é muito mais barato você ajustar as velas de um funcionário, né, do que você demitir, contratar um novo, treinar, passar toda a cultura da empresa. Então, quer dizer, olha o tanto que a empresa economiza conseguindo enxergar as qualidades e revertendo ali os pontos que precisam ser ajustados. Perfeito isso. E eu acho que também um ponto importante, só para terminar aqui, esses assessments, né, essas ferramentas que tem de análise comportamental, eu acho que elas têm que ser usadas de uma forma realmente estratégica, né? O líder, quando está contratando aquela pessoa, o RH, enfim, vai passar o reporte ali para o líder, ele vai saber como ele vai estabelecer, qual é o plano que ele vai estabelecer de comunicação com aquele perfil daquela pessoa, sabe? Então, eu acho que essa proximidade também é nisso, conhecer individualmente o perfil de cada um, sabe? Assim você usa o comportamento de uma forma mais estratégica, formando times híbridos, onde você precisa de uma pessoa mais comunicativa, você precisa de uma pessoa também mais centrada, que vai limitar um pouco a pessoa que vai viajar demais as ideias. Então, trazer essa sinergia complementar. E vão aproveitar que vão vender o peixe, né? A gente trabalha com mapeamento, né? A gente tem mais de 20 ferramentas de mapeamento, sendo que tem uma ferramenta muito poderosa, que é diferente de tudo no mercado, que chama Mapa de Nascimento, e a gente vai deixar, né, uma forma de contato para quem quiser depois saber mais sobre essa ferramenta, para poder entender, porque é fundamental a gente mapear, a gente só encontra limitador, bloqueio, mapeando, trazendo um mapeamento comportamental muito profundo, né? E a diferença do mapa de nascimento, até que é baseado na numerologia, ele é diferente desses assessments, porque esses assessments você responde um questionário, né, que cada um está ligado a uma área, a um tipo de comportamento, e nesse a gente, né, já passou por outros, a gente viu que ele é mais fiel ao que a pessoa realmente é. Né, assim, inclusive trazendo à tona os negativos, né? Muito forte, né? Porque elas reconhecem o negativo e precisa trabalhar eles. Mas é um ponto aí que a gente trata aí num outro podcast ou num outro vídeo.
E aí, complementando aqui a falta de reconhecimento, que é um pouco do que a gente já falou também, né? Às vezes o colaborador ele sente essa falta de reconhecimento muito apontado, porque às vezes está sendo apontado só os erros, ou porque às vezes ele está fazendo muito feijão com arroz e o líder está deixando isso rolar, não está enaltecendo, não está sabendo puxar, às vezes muito mais por problema do líder do que problema do colaborador mesmo. Tem alguma coisa para falar sobre isso, Carlinha? Falta de reconhecimento? Só voltando até naquele ponto que eu falei da reunião, né, desse momento de comunicação com a equipe, né, acredito que em toda reunião é importante reconhecer também, né, nesse momento que não só nas reuniões, mas nos pequenos momentos do dia a dia, mas a reunião é importante. Parar, reconhecer, e não só reconhecer produção. Uma superação, às vezes alguma pessoa trouxe alguma coisa diferente, ajudou um treinamento de um outro colega. Então, assim, o reconhecimento, gente, dá um gás, né? São coisas tão... às vezes tão pequenas, tão simples de fazer e muda o dia da pessoa, né? Quantas vezes eu, como gerente, às vezes chegar perto do operador e falei, pô, ontem você arrebentou, você mandou bem, e aquilo ali dá um gás, aí depois a pessoa fica querendo fazer para repetir aquele elogio, né? E é uma coisa simples que muda o dia da pessoa, né? Dá um gás, né? E agora eu acho que você falando me veio à cabeça assim, né, o quanto que esses problemas que existem até hoje, né, a gente pegou esses problemas porque são os mais citados em pesquisas, tem a ver com os comportamentos velhos, né, vamos colocar assim, que é essa forma de liderar que tem muito da energia masculina, por isso que hoje em dia eu falo muito da energia feminina e masculina, e no Aurora a gente faz um equilíbrio dessas energias, mapeia, enfim. Essa forma de liderar, de hierarquia, de força, ela é muito carregada da energia masculina. E quando você pensa nisso, que você não está tendo esse acolhimento com a pessoa, porque você é um líder, você tem que mostrar que você manda, você tem que dar um feedback mais duro, você não pode ficar reconhecendo, senão o cara vai ficar se achando mais do que você. Não, vai pedir o aumento, né? Às vezes o líder tem medo de reconhecer e o funcionário pedir um aumento, né? Isso aí é muito comum. A gente precisa mudar esse mindset. A gente só muda treinando o comportamento, com uma comunicação assertiva e trazendo mais energia feminina para essas lideranças. Então, dando continuidade aqui aos problemas, treinamento inadequado e inexistente. Isso é uma outra coisa que eu senti na pele. Eu lembro que eu recebia minhas avaliações, e nessas avaliações, já como gerente também, sempre me indicavam fazer treinamento em cima dos meus pontos fracos. E aí, tudo que eu conheço hoje de autoconhecimento mostra que pontos fracos, eles vão ter uma energia gasta muito grande para serem elevados. Enquanto eles poderiam ter pegado os meus pontos fortes e fortalecido mais. E talvez meus pontos fracos ser um processo de delegar ou simplesmente de realmente fazer o feijão com arroz com eles. E não ser mapeado como um ponto fraco que teria que ser enaltecido. Ia gastar um treinamento danado, um curso de treinamento danado, e eu não ia sair do lugar, ia ter uma evolução muito pequena. Às vezes, dedicando energia num ponto forte, eu poderia enaltecer muito mais esse ponto forte, podia me tornar um distribuidor desse ponto forte na companhia, que todos nós carregamos talentos, a gente tem que contribuir com esses talentos, e isso faz uma diferença muito grande. Isso é um erro que eu senti na pele, trabalhando por esse processo de mapeamento, achar que a pessoa tem que ser boa em tudo, e ela não tem que ser boa em tudo, ela é boa em algumas coisas, e outras coisas ela sabe delegar, principalmente quem é líder. E para colaborador, imagina você pegando um ponto fraco do colaborador e tendo que enaltecer esse ponto fraco. O gasto de energia é muito grande. Ele vai ficar insatisfeito, também, ele não vai entender, né? E vai trazer um problema muito forte para a companhia, porque tem gasto e não tem retorno. Isso tem muito a ver com algumas dinâmicas que a gente faz em treinamento, team building e tal. Tem o Cartas na Mesa, que a gente traz, né? A gente tem muitas empresas que têm a questão do quadro de gestão à vista, com as metas, com os indicadores. E aí a gente sempre fala para ter a escala das emoções, que a gente vai ver ainda, e ter também as cartas na mesa, que são as suas cartas das suas competências e habilidades, que podem ter sido mapeadas nesse mapa de nascimento, podem ter sido mapeadas através de um treinamento, ou até na própria percepção do líder no dia a dia, e tornar essas habilidades públicas, né, para o time, porque aí ele vai saber assim, poxa, eu preciso de uma pessoa criativa, eu vou buscar o cara que tem mais a criatividade. Poxa, hoje eu tô com um problema, eu preciso de uma pessoa
que... Tem uma escutativa, por exemplo. Que seja mais tranquila, que seja mais ponderada. E aí eu tô com um problema para resolver, eu vou buscar ela no meu time. Então, Excelente. por que não ter isso como uma estratégia, sabe? Excelente. E eu trago também uma reflexão, isso é uma visão minha, que o líder, ele é um instrutor, né? Porque as coisas estão muito misturadas, né? O líder que fala assim, não aprendeu, volta para o treinamento. Não, responsabilidade dele, né? Treinar e desenvolver a equipe. Então, ele tudo que for de novo, que estiver acontecendo de novo, ele pode ser que o treinamento venha, né? Uma equipe de treinamento passe aquele conhecimento, mas ao longo do trabalho, o líder ele tem essa missão de ir reforçando, alinhando, dividindo as melhores práticas, acompanhando o que um está fazendo de bacana, dividindo com o restante da equipe, pegando os seus melhores, colocando do lado daqueles que estão com maiores dificuldades, ou sentando do lado do funcionário, mostrando para ele exatamente a forma como ele quer que o trabalho seja executado. Gente, é botar a mão na massa. Né? Não adianta o líder sentar e achar que não está conseguindo aprender, volta para o treinamento ou troca o funcionário. Não é isso. Né? O papel do líder ele é um instrutor, então ele tem que ensinar. E recurso não falta. Né? Ele tem milhões de recursos que ele pode usar. Né? Ele pode usar os funcionários melhores, ele faz. O funcionário não está sabendo vender, volta para o treinamento. Não, gente, vende para ele ver. Né? Faz uma venda, você, né? Bota a sua cara ali a tapa, né? É isso que eu ia falar. A liderança, né? A gente fala muito isso nos palestras, treinamentos e tal. Ela é atitude, ela é exemplo, né? Ela é uma forma de como você trabalha. Não é um cargo simplesmente de poder. Liderança é atitude, é exemplo. Por isso que a gente bate tanto na tecla de que o comportamento é o estratégico hoje do líder. Perfeito. E aí, para coroar, o último problema levantado é equilíbrio vida pessoal e profissional, que eu acho que é o grande concurso e pelo menos assim, a gente sempre adotou pesquisa nas palestras e eu sempre falo, o campeão de reclamação é esse aí. É a reclamação de todos os empresários que eu converso e as pessoas, eu vejo que elas têm dificuldade de fazer um movimento para trazer esse equilíbrio. Por quê? Porque já é uma crença limitante cultural, que isso é separado. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que tanto que quando eu enfrentei meu problema pessoal, eu não contava pra ninguém, eu tinha vergonha de falar com alguém. E olha que eu tinha líderes que eram amigos, que frequentavam minha casa, que dormiam na minha casa, e eu não tinha intimidade suficiente para falar que eu estava passando por um problema e que isso estava afetando o meu trabalho. E eu falava que não estava afetando, e estava afetando. O problema é que eu estava entregando a quem, e esse a quem estava tranquilo para a empresa, mas eu poderia entregar muito mais. E isso refletiu no meu pedido para sair da empresa, porque eu não aguentei estourar uma bomba. E eu vi que estourar uma bomba e eu não queria que estourasse essa bomba. Então eu preferi jogar a bandeira antes. Então eu vejo que muitas pessoas passam por isso, é a maior reclamação. E tem como a gente integrar, né? Que a Paula falou no início aqui, de integrar, o ser integral. A gente tem que saber que isso faz parte. Hoje, depois da pandemia, veio muito essa questão do híbrido. Eu estou vendo muita discussão sobre isso, muitas empresas que voltaram 100% e as pessoas estão reclamando, mas as empresas também que estão 100% no afastado, no online, também estão reclamando. E que o híbrido está sendo um equilíbrio legal, porque a pessoa consegue sair para trabalhar, ter uma folga de casa e também no dia que ela quer, ela pode ficar em casa. Então, isso traz um parâmetro novo. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Aí eu acho que, mais uma vez, igual você falou da sua experiência, né, a cultura organizacional. O quão ela é importante trazer essa abertura e mostrar para os líderes, os líderes trazerem top-down, né, de cima para baixo, o quanto isso é importante. E isso, quando a gente fala em cultura organizacional, isso aí é no dia a dia. Não é só missão, visão e valores na parede da empresa. São os atos do dia a dia. E é isso, é a liderança próxima no dia a dia, é ter programas de conversa, é poder, talvez, incentivar aquele líder de ir na apresentação da escola do filho, um colaborador, né? Assim, saber como compensar isso. Então, acho que isso é muito importante, ter essa proximidade, estar próximo, né? Eu vou trazer uma experiência minha dentro do equilíbrio da vida pessoal com o profissional. Eu tive a oportunidade de montar um call center, né? Desde a contratação do primeiro funcionário até estruturar todos os processos, né? Foi um trabalho super desafiador. E eu ficava lá de 8 da manhã às 8 horas da noite. Enquanto o call center estava funcionando, eu estava lá, né? Então,
eu comecei a observar que eu falei, gente, vida pessoal, né, zero. Eu chegava em casa morta, né, e era sábado, e o call center funcionava sábado, final de semana. Então, é assim, uma excelente saída, você, líder, que está passando por essa situação que eu já passei, é delegar para as pessoas certas, né? Saber delegar. Então, chegou um ponto que eu chegava no call center, eu, como gerente, eu não batia ponta, eu chegava e 6 horas da tarde eu encerrava meu expediente e ia embora. Fazer uma atividade física, cuidar da minha família. E por quê? Porque eu deleguei. Eu delegava, dava um problema no sistema, eu já tinha uma pessoa que já me avisava, já sabia abrir o chamado. Então, o líder, ele precisa ter tempo para ele pensar no negócio. Então, priorizar, né? Exatamente. E estar saudável mentalmente, né? Então, é você realmente pegar aquilo que é mais operacional, né? Delegar para as pessoas certas, que isso é uma forma de reconhecimento, é uma forma de motivação, e vai sobrar tempo para você realmente pensar no que é mais importante, desenvolver seu time e cuidar da sua vida pessoal, da sua saúde, né? Sim. Muito legal ouvir isso, porque é justamente o que a gente está falando aqui, né? Saber mapear o comportamento, as habilidades que cada um tem, para você ser mais estratégico como time. Tipo, você segura isso, tudo bem, não faz parte do seu script do dia a dia, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas ficam muito focadas naquilo. O meu papel aqui é gerar pedidos, compras, por exemplo. Então, eu não vou fazer isso. Não, você vai porque é pro bem do time. O time junto está buscando resultado. Então, talvez você tenha uma habilidade para abarcar um problema. Você vai saber para quem delegar, para a pessoa certa. Uhum. Porque, às vezes, se você delega para a pessoa errada também, você gera um problema maior ainda. Com certeza. Né? Gera uma sobrecarga nela e um desequilíbrio na vida dela. E o nosso objetivo é não sobrecarregar o colaborador. Exatamente. É justamente deixar ele com equilíbrio também. Por isso que você falou. A parte comportamental é um mapeamento comportamental para você saber quem pode assumir aquilo, que vai ter um comportamento legal em relação àquilo. Está aberto para aquilo. Para aquilo. Né? Vai fazer um grande diferencial. É muito importante isso. Deixa eu falar mais uma coisa que eu acho que tem total a ver com integração entre vida pessoal e profissional. E é um problema que a gente vê hoje muito grande no mercado. É uma coisa que eu trabalho bastante quando eu falo de mulheres, né? Essa questão da maternidade, por exemplo. A maternidade, até hoje, eu escuto pessoas do meu meio falando assim, eu não contrataria uma mulher. Porque uma mulher, se ela ficar grávida, eu vou ter que pagar, e aí vai ficar afastada, eu vou ter que contratar outra pessoa para colocar no lugar. Todos os dias que eu abro o LinkedIn, tem posts de mulheres que foram demitidas depois que voltaram da licença maternidade, enquanto outras empresas estão indo na contramão de incentivar, de dar cada vez mais essa licença paternidade na mesma medida para o homem que dá para a mulher. Né? E aí, o que a gente faz no Aurora, né, de trazer esse empoderamento do comportamento feminino, é trazer o que você traz da maternidade que vai te ajudar no dia a dia. E é uma forma que eu me apresento nas palestras também. Tipo, a maternidade, o amor incondicional que eu tenho para o meu filho, me faz lembrar muito do propósito da empresa. Por que você está ali, sabe? Abre uma visão para isso. Deixa eu ver mais coisas que podem trazer que eu falo geralmente. Essa questão do cuidado, da colaboração, a questão da resiliência, porque nós temos um papel de que a gente precisa cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do filho, cuidar do trabalho, cuidados pessoais. Então, essa flexibilidade e essa resiliência que a gente tem também, de saber que a gente não dá conta de tudo e para onde que a gente vai partir, saber o que a gente vai priorizar, a gente tem que começar a trazer essas habilidades que são pessoais para dentro do trabalho. Acho que esse tema aí dá um novo podcast, hein? Tem muito o que falar. E aí, gente, uma dor multidimensional que acontece nas empresas aí é que 51% perdem importantes eventos em família. 50% têm menos tempos para socializar. E isso gera 68% na baixa da motivação, que gera 36% na perda de produtividade. Eu falei de 13% lá atrás, só por um item específico, e aqui eu estou trazendo 36%, quando eu vou trabalhar desse equilíbrio vida pessoal e profissional. E é interessante que a maioria dos funcionários atribuem isso à falta de liderança. Eles culpam a liderança por essa desconexão entre esse desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. 60% nessa pesquisa aí, ó. Então, assim, olha só, desconexão, desequilíbrio e a falta de liderança. Porque então, é o meu chefe que me demanda.
Não, e um outro item também que vale a pena pensar é que como é importante o líder dar retorno aos pedidos dos funcionários, né? Às vezes a mãe pede, poxa, tem uma festinha, tô querendo sair mais cedo, e a pessoa não dá retorno, né? E a pessoa fica ali naquela ansiedade, que para o líder às vezes é uma coisa que não vai fazer tanta diferença, que ele também não está dando tanta importância, mas para aquela mãe ali naquela situação é a coisa mais importante da vida dela. Né? E às vezes você ter aquela atenção de falar, vá lá, né? A pessoa volta com gás, fala, poxa, olha só o que ele fez por mim, né? E já volta grato, já volta entregando mais. Então, dá retorno. E se não for possível por algum motivo, explique. Olha, essa vez está enrolado por causa disso, mas na próxima já está garantido, você pode contar comigo. Dá o retorno, porque a pessoa fica... Esse item dessa desmotivação, desse desânimo, é que às vezes a pessoa fica nem sabe por que não conseguiu, não sabe por que não vai, porque o outro não está dando importância para aquela coisa que é tão importante para ela. Né? Exatamente. E aí, eu queria falar um pouquinho da qualidade de vida, né? Acho que resume um pouco de todos esses problemas, que ele vai bater direto na qualidade de vida que a OMS traz com bem-estar. E ela traz com bem-estar a parte emocional, a parte mental, a parte física e a parte espiritual. Vou explicar cada uma delas aí e eu peço a opinião de vocês. O que dá base e estruturação para isso são as relações, relacionamentos sociais, famílias e amigos. Na parte emocional, muito claro, né? A saúde emocional, a saúde mental. A parte física, o cuidado com o corpo físico, o incentivo da pessoa ter esse cuidado com o corpo físico, a nossa morada aqui na Terra. E a parte espiritual, que quando eu falo esse nome, muita gente fala, né, já veio um negócio de espiritismo. Tem nada de espiritismo. Parte espiritual quer dizer valores e virtudes conquistados. Fazer o bem ao próximo, né? Trazer generosidade, trazer virtudes e valores. Seguir como um guia com seus valores para conquistar as valores. Isso pode estar fazendo dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Então, conciliando isso tudo. Então, a OMS traz que o conjunto disso. E o que o líder, o que as empresas estão fazendo para cada pilar desse dentro das empresas? Olha a importância. Se isso é bem-estar, como é que está o bem-estar dos meus funcionários? Né? Tem uma empresa que chama Zen Club, que a gente acompanha no LinkedIn, e eles fizeram o primeiro mapeamento. Eles fizeram em mais de 4 mil empresas, mais de 360 empresas, mais de 4 mil colaboradores que foram entrevistados, trazendo uma pesquisa de bem-estar. Eles criaram um índice de bem-estar. E esse índice de bem-estar vem mostrando toda a degradação que tem. Hoje tem uma doença que se chama burnout, que é uma doença que é um estresse, uma ansiedade, mas é ocasionada por esgotamento causado pelo trabalho. E isso está drenando. Isso hoje virou, em fevereiro desse ano, virou uma doença do trabalho. Virou um afastamento devido a um problema de trabalho. Então, está numa norma. Então, tem multa, tem problemas do afastamento do gasto. E aí? Está refletindo em dinheiro. Então, a gente precisa entender que o bem-estar hoje ele é fundamental para a produtividade. Agora, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque muitas empresas vêm com o programa de saúde, bem-estar, assim como a diversidade e inclusão, que é um tema que eu estou aprofundando bastante, né, justamente por conta dessa questão da liderança feminina, com esses programas meio que greenwashing que a gente fala, que a gente faz para o marketing, para inglês ver. Faz para inglês ver. Mas não trabalha exatamente todos os pilares. Então, assim, não adianta você ter lá um dia de yoga na empresa, um dia de meditação, se você no dia a dia não escuta o seu colaborador, se você não está por dentro dos problemas dele, sabe? É muito maior. E sem dúvida, isso aí eu deixo até pergunta para vocês, né? Entre escolher ganhar mais numa empresa, né, que não onde você não se sente saudável, você se sente trabalhando sob pressão, né? As pessoas não têm tolerância, o seu líder não te escuta, a produtividade é cobrada de uma forma surreal, sem você ter ferramenta para você entregar. Ou você está numa empresa que você ganhe menos, mas você tem uma qualidade de vida, você tem ali relacionamentos saudáveis, as pessoas são amigas, saem juntas. O que você escolhe, né? Então, Exatamente. hoje tem um dado. Eu estou acompanhando muitos dados que são divulgados no LinkedIn e direto, principalmente na Você RH, divulga muitos dados estatísticos lá, e mostrou que numa pesquisa, para 2023 vai ter uma revolução muito grande nisso, porque 68% dos entrevistados que estão trabalhando hoje em grandes empresas falaram que é fundamental ter o bem-estar, senão eles não vão ficar na empresa. Eles vão pedir demissão. E já está tendo um movimento para isso. Exato. Não fica. A gente pessoa tem que não olhar... aguenta, gente. Na verdade, você fica um tempo ali suportando. Depois sua saúde
vai pro saco. E você começa a ter um monte de coisa, Exato. né? E você começa a gripar, você começa... você vai jogando, somatizando pro corpo e você não aguenta. E não adianta falar que isso é romantizar, porque a gente tem que olhar quem são hoje os colaboradores. Hoje é a geração millennials e a geração Z daqui a pouco. Então, assim, o que essa geração quer para a vida deles? Hoje eles são 70% Fala aí da o que são força essas de gerações trabalho. aí, Paulo, para as pessoas entenderem o que são. Hoje os millennials, por exemplo, são 70% da força de trabalho e de consumo. Então, assim, as empresas estão vendendo para eles e as empresas estão empregando eles. Então, eles são pessoas que estão mais conectadas com essa questão de diversidade e inclusão, com marcas que são mais orgânicas, né? Essa questão da sustentabilidade. São pessoas que visam muito o colaborativo, né? A empatia, o cuidado com o outro. Então, para eles, esses valores são fundamentais para se sustentarem. E hoje a gente escuta muita liderança falando, muito empresário falando, nossa, é difícil contratar esses jovens, não querem nada com a vida, não para no cargo, a gente tem que ficar... Mas o que a sua empresa está fazendo para manter ele no cargo, sabe? Então, assim, mudar esse mindset é essencial para trazer esse despertar nas pessoas, essa motivação, essa fidelidade, né? As pessoas querem uma causa. E hoje a gente vê muito isso, que é essa questão de querer mudar de emprego, mesmo ganhando menos, e de quem você consome, que isso é uma coisa que, dentro do efeito consciência, tudo que a gente estuda, você vai pagar mais caro na reserva. Ao mesmo tempo, você tem a Shein, que está vendendo roupa baratíssima, mas lá da China, com trabalho de escravidão, por exemplo. Então, você está financiando isso? Então, a gente também tem que ter essa questão no dia a dia e saber de quem você está comprando. E isso entra numa escala já mais ESG, por exemplo, em que os stakeholders, que são as pessoas que se relacionam, as empresas estão começando a saber quem é o meu fornecedor, o que meu fornecedor preza, como que é a cultura dele, como que ele trata os funcionários dele, como que é o grau dele de comprometimento com saúde e bem-estar, com sustentabilidade, com diversidade e inclusão. Isso cada dia mais está estreitando. Por quê? Isso é investimento de empresas dentro da Bolsa de Valores. Então, colocou o dinheiro, as empresas acenderam. Né? Paula, só explica o que é a geração Z e o que é a geração Millennials. Qual a data de nascimento? Nossa, agora você me pegou de cabeça, assim, eu acho que eu sou millennial, tá? Eu também. Vai até de 95, até 95. Não, vai até 95. Até quem né? nasceu em 95, de 79 a 95, eu acho. Fora. Isso, exatamente. E a geração Z são os de 95 até 2000. Acho 2000, 2002, eu acho que é por aí. Depois eu posso colocar. Você me pegou agora, eu não lembro. Não, faz parte. Carlinha, quer comentar alguma coisa? Não, já fiz meu comentário. Beleza. E aí a gente traz aqui a pirâmide, é uma pirâmide até tratada aí por um coach famoso, que é o Anthony Robbins, que ele traz as principais áreas da vida, né? E a gente vê como é que ela linka com o que a MS traz de pilar, né? Que é a parte física, a parte das emoções, a parte das relações, que ela traz ali como sustentação. O tempo, que é muito importante hoje, né? Gerenciar o tempo, gerenciar o trabalho, né? O seu trabalho, as suas finanças, e aí no topo da pirâmide é a espiritualidade. O que é espiritualidade? De novo, virtudes e valores. Trabalhar essas virtudes e valores dentro de você, dentro do seu ciclo, e trazer equilíbrio em todas essas áreas, que é importante, para você buscar esse bem-estar. E as pessoas falam, mas isso é difícil, isso é impossível. Não, equilíbrio não é tudo ser 10. Equilíbrio é uma coisa tá com 6, a outra com 8, e você ir oscilando no decorrer. Essa que estava com 6 depois sobe para 8, a outra que estava com 8 cai para 7. Mas desde que você esteja olhando para todas essas áreas. E é importante você não ter foco só no trabalho. O que acontece com os colaboradores, onde você passa a maior parte do seu tempo, do seu dia? No trabalho. Você mesmo falou que na hora que foi montar o call center lá, ficou até final de semana, se bobear, ficou 24 horas lá, às vezes, direto, 7 dias por semana. Então é complicado isso. Então a gente precisa entender que a gente precisa equilibrar essas áreas, senão a minha produtividade vai cair, senão o meu bem-estar vai ser atingido.
Então é muito importante a gente trazer. E aí eu vou pedir para a Paula explicar um pouquinho aí sobre o capitalismo consciente, que ela domina esse assunto, para trazer aonde que se conecta com essa nova geração que está vindo com a liderança. Os negócios conscientes, na verdade, não é uma romantização, na verdade é um olhar diferencial. Os negócios, a visão de negócio que a gente tem culturalmente falando, essa visão hierárquica de que um negócio foi feito para dar lucro. E realmente os negócios são feitos para dar lucro, mas o lucro como uma consequência, né, de uma sinergia que é a marca, a empresa ter um propósito maior, né, ter essa cultura consciente, que foi o que a gente falou aqui, que embasa tanta coisa, né, embasa tantas ações no dia a dia, a forma de se comunicar, a forma como que você vai agir na prática com seus colaboradores, a forma que você vai montar os seus times. Então, a cultura, ela sustenta muito isso. Essa orientação para os stakeholders é porque antes o negócio ele era orientado para quem? Para o shareholder. O shareholder é o investidor, né? Então, por isso que era a visão única do negócio era a maximização de lucros. Hoje em dia, não. Esse mundo volátil, incerto, tudo isso que a gente está vivendo mostra que todos aqueles que se relacionam com o negócio, que são os stakeholders, que aí são os fornecedores, os clientes, os colaboradores, a sociedade como um todo, o meio ambiente, todos eles são afetados. Então, se a gente tem uma junção de olhar para todos eles, por isso a gente vê, de falar o que o nosso cliente quer, o que o nosso colaborador quer, o que eles precisam, sabe? Eu vou contratar, eu sou uma empresa de produção de roupa, por exemplo. Eu vou contratar um fornecedor de tecidos, talvez que tenha um tecido mais sustentável, talvez que na forma de contratar tenha diversidade e inclusão. Por quê? Porque a gente precisa de todos esses temas sustentando o negócio. E aí o lucro vem como uma consequência. Então, não é só o lucro, entendeu? E para sustentar todo esse negócio consciente, a gente precisa de uma liderança consciente. Né? Porque é o líder que, na prática, vai fazer, né, o contato com os seus colaboradores, com os seus fornecedores. É ele que vai ditar e trazer, vestir a camisa e trazer o propósito no dia a dia. É ele que vai fazer as ações dele de acordo com essa cultura. Então, se não tem um alinhamento de cultura, se é simplesmente missão, visão e valores na parede, não vai funcionar. Né? Então, assim, não vai ser real. E o resultado também não vai ser real. Então, o capitalismo consciente, falando basicamente, seria isso. E o propósito maior da empresa, ele sempre está ligado ao propósito do dono da empresa, né? Ou, se é uma empresa muito grande, de quem está presidindo a empresa naquele momento, né? Do seu conselho administrativo. Trazer esse propósito verdadeiro, realmente, do ser humano. Porque a empresa nasce do ser humano. Então é importante ter isso. E, eu vou te falar que a equipe é a cara do líder, né? Essa frase é uma frase que faz a gente pensar, refletir, né? Porque às vezes a nossa equipe não está legal e a gente não quer que a equipe seja a nossa cara, né? Eu acho que a gente ainda pode falar que o líder é a cara da cultura da empresa. Pois é, e o líder, na verdade, quer dizer, o que os donos... O líder fica no meio do sanduíche, né? Dos interesses, dos acionistas, do dono, e a equipe ali, que são as pessoas que fazem o negócio acontecer, né? E a gente está falando tanto do equilíbrio, né? Do líder conseguir equilibrar ali. Porque não é só o dinheiro, mas é o dinheiro, né? Que faz com que as pessoas estejam contratadas, né? Que a empresa viva, né? Sobreviva, né? Então, é um equilíbrio desafiador. Né? E aí, por que a gente traz muito líder? Até para as pessoas entenderem, porque se a gente pegar uma big companhia, e eu vejo muito isso relatado também, você tem um corpo de liderança a nível de diretores, né? Que são alto escalão, e os líderes que são front, que é os gerentes, os supervisores que estão no front. E o estudo está começando a mostrar também, eu não vou lembrar de onde que eu li isso no LinkedIn, são vários estudos, está mostrando que essa média liderança é a que mais sofre. Por quê? Porque ela é o sanduíche. É o sanduíche. É ela que recebe tudo by the book e ela não pode passar by the book para baixo. Eu já vivi isso na pele. Vivi então, também, é importante a gente saber que esse líder, ele precisa ter uma autoliderança muito forte, por isso que a gente traz o conceito da palestra, e a gente vai entrar na parte da coragem daqui a pouquinho, para poder justamente mostrar que ele, com essa autoliderança, ele vai conseguir equilibrar o que ele recebe, o que ele passa.
com equilíbrio e mantendo a tudo que a gente já falou aí. E essa autoliderança, para ela conseguir passar para essa média liderança aí, precisa estar alinhada com a cultura. Porque Exatamente. é ela que vai ditar a forma como que esses CEOs, CFOs, enfim, vão fazer essa comunicação. Então, né? você já aproveita e já comenta essa frase aí, ó. Precisamos de uma sociedade regenerativa e empresas com estratégias comportamentais. É isso. Eu acho que isso aqui fala muito da questão do capitalismo consciente, de trazer esse equilíbrio. Por quê? A gente precisa de olhar para outras coisas que não só o financeiro, como a sustentabilidade, como a inclusão das mulheres, a diversidade e inclusão e de outras, né, dos negros, por exemplo, ter lideranças mais diversas, porque essa diversidade quebra um pouco dessa energia masculina que a gente veio falando aqui, que é tão culturalmente praticada. E para a gente regenerar essa sociedade, que é através dos valores, eu acho que as empresas contribuem para a sociedade e a sociedade contribui para as empresas, né? Porque as empresas contratam pessoas da sociedade, então é uma troca. Então, eu acho que quanto mais pessoas se autoliderarem, se conhecerem, saberem estabelecer limites, saberem por que elas estão fazendo isso, mais, e aí as estratégias comportamentais, mais vamos ter pessoas conscientes fazendo essa troca entre empresas e pessoas. E aí, você já deu a brecha. Pode falar, Carlinha. E dentro, né, empresas com estratégias comportamentais, né, uma forma que o líder pode ajudar muito na prática durante a seleção das pessoas que ele vai trazer para o time, né? Porque eu sempre optei por uma pessoa que eu percebi ali na entrevista, né, que ela era uma pessoa mais easygoing, uma pessoa mais fácil de lidar, mais leve, mais aberta, aprender com mais flexibilidade. Assim, eu sempre optei por essa pessoa do que aquela pessoa que tinha um conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico eu ensino, né? A gente treina e aí você trazendo pessoas, né, que sejam pessoas mais fáceis de lidar, né, você já meio caminho andado, né? Na verdade, você já monta uma equipe mais tranquila. Então, hoje em dia, né, o que a Paulinha sempre fala da questão de você desenvolver essas habilidades, né, você já também trazendo para o seu time pessoas. Você já observa, né, ali na própria entrevista, você já sai bem na frente. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que fala isso. Precisamos contratar mais por comportamento e demitir mais por competência. E a gente viveu isso numa multinacional, que a gente deu treinamento. Um cara tinha acabado de virar gerente até durante esse treinamento. E ele falou, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo sustentar. Eu contrato o melhor cara com o melhor currículo, especialista. Ele senta na cadeira, ele não sustenta 2 meses. Aí eu falei, justamente, porque a gente precisa de ter mais estratégias comportamentais. Exatamente. E aí um caminho é a expansão de consciência. E aqui eu quero trazer esse tema porque muita gente acha que isso é alguma coisa muito espiritual também e não tem nada disso. A expansão de consciência vai muito linkado ao que a Paula falou lá no início. Lifelong learning. A gente começa a expandir nossa consciência com o aprendizado contínuo. Esse aprendizado, esse conhecimento adquirido, ele precisa virar sabedoria. Então, eu preciso escalar isso de acordo com os meus comportamentos mapeados para saber por quê. Eu não tenho um comportamento, eu tenho vários, né? Se a gente pegar um mapa de nascimento aqui, acho que vocês duas têm, né? A Carla e a Paula têm um mapa de nascimento delas. Se pegar, você vai ver que tem N características. Não dá nem para a gente listar a quantidade de característica positiva que tem lá. Olha quanta característica que tem para ser lapidada e potencializada, pegando os pontos fortes e lapidando e exaltando eles. Não, e tem coisa que às vezes você vai reconhecer essa característica na vida pessoal e não vai reconhecer no trabalho. E às vezes você não usa ela no trabalho. Um grande exemplo. Eu tenho uma grande disciplina na parte física, na parte de alimentação e tudo, e às vezes eu tenho dificuldade de botar essa disciplina no trabalho. Então, é uma coisa que eu estou mapeando logo. Por quê? Porque é uma disciplina que é muito boa numa área, sempre foi boa nessa área, desde que eu sempre pratiquei esporte, desde pequeno, mas em outras áreas não reverberou tanto. Porque olha como é que o trabalho é vinculado ao colégio. No colégio eu não tinha muita disciplina para estudar. Então, a gente vai linkando as coisas, fazendo um parênteses. Por isso que o autoconhecimento é importante. Olha como é que a gente vai buscando internamente de entender. Só que é uma parte minha que eu consigo lapidar. Eu consigo levar a disciplina para o trabalho.
Então, eu levando a disciplina para o trabalho, descobrindo os pormenores, os bloqueios que estão atrapalhando ela estar no trabalho, eu vou começar a levar ela para outras áreas, em formas diferentes. Então, isso é expandir a consciência. E a expansão de consciência, ela vem muito de encontro a uma parte que muita gente já conhece, que é essa parte do iceberg que eu mostro aqui, né, que é a parte da divisão da mente consciente, que é a parte, né, que a gente tem de 5 a 10% da nossa mente é consciente, daquilo que a gente faz no nosso dia. Nossas ações são conscientes somente 5 a 10%. Por quê? Porque é a parte que a gente julga o que é bom, o que é ruim, o que é certo ou errado. Na maioria do tempo, a gente está com a mente subconsciente controlando a nossa vida. Por quê? São as coisas que estão no nosso inconsciente, que regulam 90% a 95% das nossas ações e que a gente faz muitas vezes automático. Dirigir é um grande exemplo. Quem aqui que está escutando a gente, né, a Carla e a Paula aqui também, que dirige pensando em outras coisas e de repente chegou no lugar, nem sabe por onde passou direito. Vai, faz o caminho sozinho. E às vezes está indo no lugar e distrai e vai naquele caminho corriqueiro de casa para o trabalho. Está indo para casa da sogra, por exemplo, ou do sogro, ou do pai, da mãe, e aí de repente se vê, está indo para o trajeto do trabalho que se faz todo dia, porque isso é automático no inconsciente, né? Então a gente precisa entender que esse inconsciente, ele carrega muitos bloqueios que limitam a gente a acessar essa potencialidade. Meu exemplo, tem uma limitação que bloqueia eu usar a minha disciplina que eu uso no esporte para o trabalho. Então eu preciso identificar essa limitação, o que é, para poder destravar isso do meu inconsciente e ter uma expansão da minha consciência, aumentar esse percentual de 5 a 10%. Quer ver um exemplo, às vezes, assim, no trabalho, né? Às vezes é o que a Carla falou, às vezes você tem alguém doente em casa, precisa tomar uma decisão num dia, aquela preocupação, aquele medo tá ali no seu subconsciente falando mais alto, e aí você vai tomar a decisão baseado nisso, porque a sua mente não tá no consciente, né? Exato. Uma outra coisa também, vamos supor, uma liderança feminina que já sofreu alguma retaliação ou tem algum medo, né, de não ser reconhecida, de não ser valorizada justamente por causa do sexo, do gênero dela, ela pode ser acuada talvez numa reunião e ela não consiga mostrar o seu potencial justamente porque lá no subconsciente dela ela já tem essa crença, já tem esse medo. Culturalmente as mulheres já têm isso implantado no subconsciente. E né? só acrescentando, né? Eu sempre tive o hábito de, no momento de fazer reunião, né, eu sabia que tinha um monte de gente viajando, porque na verdade a pessoa viaja mesmo, gente, né? Então eu falava, ó, todo mundo aqui ligado, vou perguntar, fazer umas perguntinhas, tipo criança, porque às vezes eu estava passando uma coisa seríssima e a pessoa estava viajando, um pensamento, foi embora. Tá lá na 1h30 dela pensando como pagar o boleto. Como pagar o boleto, se o namorado vai ligar, se tá longe, né? Na pessoa que deixou em casa, às vezes doente. E aí é o papel do líder trazer a pessoa para a consciência ali e tá ali no agora, né? Usar alguma trazer técnica, porque tempo é dinheiro. Então, aquela pessoa que tá voando, ela não pescou alguma coisa super importante, pode fazer uma coisa errada num processo, que isso pode dar um prejuízo. Então, trazer a pessoa para a consciência para ela estar presente ali quando você estiver passando alguma informação importante. E uma outra coisa, para complementar, que a gente vai entrar depois no assunto da coragem, e vai complementar, e eu complemento falando lá, é que essa questão da potencialidade que o ser humano carrega, às vezes fica muito limitada por esse bloqueio. E ela não coloca essa potencialidade em prol do outro. Então, ela não está evoluindo, ela está estagnada, ela está... E essa estagnação no trabalho prejudica, porque é aquela pessoa mediana. Ela poderia entregar muito mais, ela poderia se oferecer para a Carla para ajudar a montar o call center, mas ela não se oferece porque ela não acredita nessa potencialidade dela, ela não acredita que ela é capaz, porque aquilo está limitado. E o que eu vejo muito, se perguntar, né, aleatoriamente, o que você é bom? A pessoa vai pensar. Ela vai pensar. Ela não vai falar logo de cara, ela vai ter medo de se expor. E é uma coisa que a gente usa nas palestras, né? Por isso que a gente às vezes usa um mapeamento comportamental para ajudar, é justamente que ali ela acredita que ela é. As pessoas têm dificuldades de colocar, tipo assim, às vezes é porque elas não olham para si, não se reconhecem. Então, quando a gente faz essa dinâmica do cartas na mesa, a gente pede para colocar 3 coisas que elas reconhecem. Tem gente que fica lá, ó. Agora, se você entrega uma ferramenta que já traz o mapeamento dela, que a gente usa isso também para fazer, e ela olha e lê, ela se empodera, porque ela reconhece naquilo, então ela ganha uma confiança e aí ela fala, eu sou bom nisso aqui. Porque ela reconheceu. Mas por quê? Porque teve um mapeamento contando para ela, como se fosse dando força para ela. E aí ela ganha esse poder. E aí, o que a gente quer fazer com cartas na mesa? Que ela
contribua com o outro, porque aí quando ela contribui, ela está usando. Se ela está usando, ela está potencializando. Exato. Quanto mais eu me exercito, quando você mais meu músculo cresce. Aquilo então, que está lá no subconsciente para a ponta do iceberg, para nossa mente consciente, toma consciência disso, aí a gente vai saber julgar a hora certa de usar isso. Exatamente. Né? Então, esse é o ponto. E aí, por que vem a coragem? Né? O título da palestra, Coragem de Liderar a Si Mesmo. Aqui a gente conecta. Coragem vem do latim coraticum, né? Que é cor mais aticum. Cor, coração, e aticum, ação. E por quê? Porque tem aquela famosa frase que fala mente sã e corpo sã. E não é. Tem alguma coisa faltando nesse caminho. O que é que falta nesse caminho? O que falta nesse caminho é o nosso coração. Por quê? Porque 30 centímetros só é o que separa aí o nosso coração do nosso cérebro. E a gente precisa usar as emoções. Nada que é só pensado sem ser sentido pode ser criado. Toda ação que a gente toma vem de uma emoção, vem de um sentimento. É assim que funciona. A gente recebe um input externo através dos nossos 5 sentidos, a gente processa na mente, gera uma química no corpo, que é uma emoção, um sentimento, e a gente toma uma ação. Grosseiramente falando aqui, isso aqui daria uma palestra inteira para explicar só isso aqui no detalhe, mas é basicamente isso que funciona. E a ideia de trazer as emoções justamente para o mundo corporativo, que esse é o nosso objetivo, falar para as lideranças, para os times e tal, é justamente usar as emoções de forma estratégica. Não só de reconhecer, né, trazer lá, tirar do subconsciente, trazer para a consciência, mas saber identificar no dia a dia se aquela pessoa, se você mesmo está agindo de acordo com a escala de Hawkes ali que a gente vai falar. E aí, fazendo gancho no que eu comentei com a Carla aqui antes, da questão da média liderança, né? Ela é que mais sofre. Então, é ela que mais tem que saber usar isso aqui. Então, ela que mais tem que aprender a usar nela mesma, porque ela vai precisar usar nela mesma, porque ela sofre pressão de cima e ela não pode passar essa pressão para baixo. Ela tem que saber dosar. E ela também precisa saber contribuir com os liderados dela para poder saber enaltecer isso neles, Exato. né? E aí, para isso, a gente precisa de coragem, e aí a gente traz a escala. Vou deixar a Paula até explicar essa escala aí, que ela domina. Tá. Vai lá. Então, David Hawkins foi um psiquiatra que fez um estudo, né, através de um aparelho que mede a frequência das emoções e frequenciou exatamente algumas emoções. A coragem, por isso a palestra chama Coragem de Liderar a Si Mesmo, é justamente a emoção que limita ali entre a expansão e a contração de consciência. O que é a contração de consciência? É quando justamente aquele iceberg ali, ele não está desvendado, né? Você não tem tanta consciência das suas atitudes, das suas emoções, e aí você não consegue ver as coisas como elas realmente são. E aí você vive nessa opressão, nessa ganância, nessa exploração, nesse vitimismo. E aí a gente gosta de trazer essa escala para as empresas, porque se você está vibrando ali abaixo da coragem, no orgulho, na raiva, no medo, naquele desejo, naquele apego, na tristeza, na apatia, na culpa ou na vergonha, você está, com certeza, vivendo uma contração de consciência. Então, talvez as atitudes que você vai tomar naquele dia, as decisões, a forma como você vai entregar o seu trabalho, não vai ser na sua máxima potencialidade. Assim como, se você consegue ver que você está mais na alegria, na disposição, na aceitação, e aí aceitar as coisas boas e ruins também, você tem chance de viver uma realidade de abundância, de criatividade, de alegria, de realização. Então, a gente fala que isso aí já é um catalisador para quando você chega. Eu falo até nas empresas assim, coloca isso na frente do espelho, essa escala. Que aí a pessoa vai se olhar aí e fala assim, nossa, o que eu tô hoje? Pô, hoje eu tô morrendo de raiva, hoje eu tô morrendo de medo, hoje eu tô triste pra caramba, porque eu, sei lá, porque tem alguém doente na minha família, porque eu briguei com meu marido, enfim. Você já se reconhece ali e ali você já pode trazer uma mudança, fazer alguma técnica, trazer alguma mudança para o seu dia a dia, né? Então, se talvez a liderança já tenha um reporte no início do dia, cada um foi lá e marcou na sua escala o que ele está vivendo naquele dia, talvez o líder fale, poxa, hoje é um dia que a galera está para baixo. Então, eu vou precisar usar de algum artifício ou estar mais presente, estar mais próximo.
Então, é usar hoje tem técnicas simples para esses estrategicamente. líderes usarem, principalmente técnicas de PNL, técnicas de ressignificação, muito simples, coisas que você aprende no YouTube, que tem aí de graça, que você pode aprender para você aplicar e que funcionam, para poder mudar o estado emocional. Né? Tem uma técnica muito comum, que eu acho que uma das primeiras que eu aprendi quando eu fiz uma formação de PNL, que se você acordar um dia bad, vai para frente do espelho e segura um sorriso durante 30 segundos. Faz o experimento. Quem quiser aqui, faz a experiência. Porque funciona. Você manda uma informação para o seu cérebro que você está sorrindo. O seu estado, ele vai liberar certos neurotransmissores e vai liberar uma descarga positiva. Também, tipo, da Mulher Maravilha, antes de você dar uma palestra. Ou de super-herói, de público. empoderar. Isso tudo muda o estado emocional do ser humano, né? O corporal muda o estado emocional também. Então, é uma forma de ajudar. Então, quando a gente traz aí a questão da coragem, ela vem até aprofundar dentro do processo de autoconhecimento, porque você precisa ter coragem para colocar a sua vulnerabilidade de fora, você precisa ter coragem para tomar uma ação, você precisa ter coragem para dizer não para uma autoliderança. E a coragem, em prol dos seus colaboradores. Com o coração. Com o coração. Então, às vezes a gente vai buscar coragem, achando que a coragem é só quando você precisa enfrentar o seu medo e ser corajoso. Mas não, às vezes você aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar que naquele momento não tem outra decisão melhor que você possa tomar, não tem uma outra atitude, por mais que você acredite que ela seja a correta, não é a melhor no momento. Então, por isso a gente fala coragem de liderar a si mesmo, é justamente se conhecer para que você possa utilizar as suas emoções, as suas habilidades, os seus comportamentos de uma forma mais estratégica. E aí, se considerarmos que vida e negócio são um jogo, que tipo de jogo estamos jogando, né? E aqui trazemos um exemplo bem legal, que às vezes o jogo que a gente joga na vida, né, e nos negócios é baseado no medo, né? Então, assim, você tem algum exemplo, Carla, de algum processo dentro da empresa que você trabalhou que tinha alguma coisa de ameaça? Eu tenho um exemplo. Eu já tive um chefe, vou chamar de chefe mesmo, que ameaçava o tempo todo. Eu me dava muito bem com ele. Mas eu tive um colega que teve burnout. E na época eu nem sabia que existia esse nome. Para mim, ele teve uma depressão profunda e foi até afastado por conta disso, por conta de um assédio moral, de colocar o medo ali, de mandar embora o tempo todo. Desse jeito você não trabalha comigo. E era um assédio bem pesado. E a gente tinha que saber lidar com isso. Você já lidou com algo parecido? Com certeza. E assim, uma forma de você, também na prática, eliminar esse medo que às vezes as pessoas criam dentro dentro assim, da empresa, de meta para entregar, deixando as regras claras, de uma forma bastante transparente, né? O que você espera, né? E aí ao longo, e as regras claras, não pode chegar atrasado, não pode isso, explicar como que funciona, o que você vai cobrar. Sim. E as consequências de cada coisa, que aí ninguém se sente ameaçado. Na verdade, as pessoas já sabem o que precisam entregar. Né? Né? Eu conversando hoje sobre esse assunto, né? Que eu já fiz muitas emissões na minha vida, e a maioria das vezes que que eu chamava a pessoa para fazer uma demissão, a pessoa já sabia que ela ia sair. Porque a gente já tinha conversado tanto, era uma coisa tão transparente, tão aberta, eu já tinha feito tudo que eu podia, desenvolvido aquilo que a gente conversou no início do nosso bate-papo, né? Tantos recursos que a gente tem. Então, para que a pessoa ficar no medo, né? Quanto mais claro você deixar, mais transparente for sua liderança, menos medo as pessoas têm de você, né? Ela sabe que se ela chegar atrasado hoje, você vai dar uma advertência. Se ela chegar atrasado amanhã, talvez você dê uma suspensão. E se ela chegar atrasado mais umas 4 vezes, vai acontecer uma demissão. Então, não tem necessidade de um chefe ficar ameaçando as pessoas, né? Se as regras estiverem claras no início, né? Se você tiver uma boa comunicação, com clareza, explicar as regras do jogo, né? Na verdade, é muito importante, né? Já perceberam que jogo que jogamos, né? Se a regra for clara, as pessoas caminham com tranquilidade. Não tem necessidade de ter medo, né? Exatamente. E é uma coisa até que a gente coloca aqui, né? A gente traz aí o banco imobiliário, porque ele é um exemplo disso, né? Que muita gente passa por alguns medos, né? Medo de perder o emprego, medo de não ser aceito, medo de perder uma pessoa, um companheiro, né? Medo de errar, medo de perder dinheiro, que é muito dinheiro, um dos medos que é o maior levantamento aí que fizeram no mundo, é o maior medo que as pessoas têm de ficar pobre, né? Na verdade, exatamente. Na verdade, a gente traz o banco imobiliário, que é justamente assim, quem é o ganhador do banco imobiliário?
Você já jogou? Já joguei. Quem que ganha? Responde aí, Fabiana. Ué, quem ferra todo mundo. Quem acumula o máximo de propriedades deixa o outro falido. Falido. Né? E aí a gente vê como essa questão do lucro, da maximização, sem pensar no outro, no meio ambiente, sem pensar nas coisas ao redor e tudo que isso gera de medo, já é incutido na nossa cabeça desde criança. E A traz gente todos joga esses esse medos, jogo né? com Traz todos criança. esses medos, E isso é o tipo de informação que está entrando no nosso cérebro lá, na nossa mente subconsciente, sendo armazenada lá como uma informação que lá não tem certo, errado, bom ou ruim. Entra como verdadeiro, como é. É isso. A gente não tem, naquela mente, a gente não tem o poder de escolha de falar é certo, errado, é bom, é ruim para mim. Entrou, desde que a gente jogou pequenininho, a gente já aprendeu, já ficou armazenado lá de que você ganha dinheiro falindo as pessoas. E isso aí por quê? Olha o que vem aí. A gente traz que o poder, né, o power, é fake. Por que é fake? Porque ele está ligado ao orgulho. E ele está ligado na escala abaixo da coragem. Ele é uma escala que contrai a consciência. Então, a gente entender aí, ó, que o desejo, o apego, as vontades também está abaixo da coragem. E o medo, né, bem abaixo da coragem. Mas o poder, muita gente quer ter o poder. E aí um exemplo que eu dou, acho que todo mundo já assistiu algum filme de teenager, de teen, né, dos Estados Unidos aí, que tem aqueles valentões e os nerds lá que apanham dos valentões. E muitas vezes esses valentões, eles são valentões porque eles sofrem em casa por algum assédio de pai, de mãe, algum pai valentão que bate neles, espanca neles, e eles vão pro colégio e descontam nesse formato, né? Ou aqueles que são o melhor jogador de futebol lá, que acha que tem um poder e aí denigre os mais fracos. E tudo isso é só apagar um problema. São todos cheios de problemas. E aí eu posso citar que essa pessoa que trabalhou comigo aí, que era bem assédio moral, ele tinha vários problemas, porque eu convivia com ele na vida pessoal dele. E eu via que não era tão mil maravilhas assim, tinha problemas. Hoje em dia, olhando o comportamento da época que eu entendo, eu vejo quanto de problema que ele carregava internamente, problemas de origem familiar, de pai, de mãe. E olha, eu nem conhecia a história da pessoa, mas se você olhar as ações, que são muito parecidas com várias pessoas que eu já atendi, no processo de coach, mentoria, e que carregavam esses problemas. E por quê? Muito ligado ao poder, que eu tenho que bater, que eu tenho que alcançar aquilo lá, que eu tenho que crescer pisando nas pessoas, né? E uma das formas desse fake power aí, que é o poder que sempre foi praticado nas empresas, é a forma de você dominar as pessoas, a manipulação, geralmente é através do medo. Né? Então, é muito comum a gente crescer incutidos de crenças de medo que vai trazer a gente aquela falta de coragem e, por isso, a gente não conseguir lidar com as nossas emoções e não ser bem realizados o tanto quanto a gente gostaria, por conta disso tudo. E nesse estudo do David Hawkins, de 2021, em 2021 eles calibravam que 85% da humanidade calibra abaixo da linha da coragem. Por isso que esses tantos de problemas que a gente tem de corrupção, não é ligado só a isso, óbvio, mas isso é uma das fontes dos nossos problemas, dessa falta de liderança, de corrupção, da questão de desigualdade social. Porque 85% da humanidade calibra abaixo da linha da coragem. E se você pegar qualquer filme histórico, livro histórico, né, de antiguidade aí que você vê, a manipulação da massa funcionava pelo medo, né? Então, se a pessoa cometia um crime, cortava o braço, enforcava, tinha manipulação mantendo as pessoas na escala, né? Se a gente for olhar a pirâmide de Maslow, na base da pirâmide, na sobrevivência. Então, é ali que ainda é mantida a maior parte da população. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, quanto mais consciência a gente adquire sobre isso, que eu preciso ter uma coragem para romper certas coisas dentro de mim, mais eu vou evoluir. E quanto mais a gente dissemina isso, principalmente um líder dentro de uma empresa que tem vários colaboradores que talvez estejam vivendo nessa escala do medo, ele precisa ajudar e ponderar esses colaboradores, porque ele só vai ter ganho com isso. Mas a liderança no medo, ela não se sustenta. Não. Né? Porque, na verdade, ele tem que tirar, eu quis dizer que ele quis tirar. E, na verdade, assim, quando você me fez a pergunta, né, eu fiquei pensando nas pessoas que eu trabalhei, né, assim, líderes pares ou algum superior meu, e são pessoas que realmente não sustenta muito tempo, né? Os funcionários não aguentam, já começam a reclamar, já faz uma avaliação, às vezes vem uma avaliação direta dele e vem uma avaliação horrível, então não sustenta, na verdade, né? Exatamente.
E aí, passando para frente aqui, que a gente traz a parte que você quer falar alguma coisa, Paulo? Não sei se a gente vai finalizar por agora, que eu quero trazer também essa questão do medo também, da coragem, na verdade. Não sei se todo mundo conhece a Brené Brown aqui, mas tem até no Netflix tem um documentário dela, e ela fala, né, às vezes as pessoas acham que a vulnerabilidade, essa sociedade desse fake power aí, né, esse patriarcalismo e tudo mais que a gente veio e que traz essas crenças para o nosso subconsciente, fala que a vulnerabilidade é o oposto da coragem. A gente acha isso, né? Nossa, eu não posso mostrar as minhas vulnerabilidades porque senão eu não vou ser considerada uma pessoa corajosa. Só que, na verdade, elas são a exata medida, elas são um complemento. Na verdade, você tem que ter muita coragem para você se mostrar vulnerável. Nossa, mãe, muito. Então, trazer um pouco essa forma de olhar diferente, que eu acho que o que a mulher traz muito, aí voltando de novo aí para a liderança feminina, por que a gente precisa de mais mulheres, de mais energia feminina nas lideranças? Justamente porque a vulnerabilidade é uma energia feminina. Uhum. Então, para você transformar ela em coragem, para você trazer essa liderança do cuidado, da colaboração, da criatividade, da intuição, é preciso ter essa coragem, essa vulnerabilidade muito claras dentro de você, sabe? Eu acho que assim, a próxima parte que viria, a gente fala muito da questão do comportamento que a gente já comentou aqui, né? Das cartas na manga, da gente colocar essas cartas para frente, mas eu acho que a gente pode trazer como um exemplo aqui, e aí até puxando o mapa de novo, né? Pra gente fazer essa propaganda do mapa aqui, que vocês têm. O que você poderia citar do seu, que te traz de qualificação, de qualidade, que você carrega hoje, que você contribui mais com as pessoas para poder enaltecer e se expandir sua consciência? Eu acho... É até engraçado, né? Porque as pessoas, quando fazem o mapa, falam assim, vocês pesquisaram minha vida, conversaram com minha mulher, com o meu filho, com minha mãe e tal, mas não. Eu acho que eu trago muito dessa questão da generosidade. É uma característica muito forte minha, não só como amiga, mas eu vejo isso nos trabalhos que eu quero fazer. Essa generosidade vem na forma de quê? Eu buscar conhecimento, transformar isso em palestras, em treinamentos, em treinar pessoas para que elas acessem o seu melhor. Então, eu vejo muito essa questão da generosidade, a questão do business, do negócio, que está muito forte em mim. E eu acho que eu consegui linkar bastante essas características minhas sutis, como generosidade, criatividade, colaboração, para os negócios. Então, eu vejo claramente isso no meu dia a dia. E você, Carla? O meu foi bem interessante, né? Que deu liderança. Se você não falasse, eu ia falar. Na verdade, assim, a liderança ela é desenvolvida, né? Já tive funcionários que não tinham pouquíssimas características de líderes e são grandes líderes, né? Porque você vai formando, desenvolvendo, né? A liderança ela é conquistada, né? Com uma forma com respeito, né? Com a confiança. E então o meu mapa deu liderança, que é uma característica minha que também foi desenvolvida, que eu, na verdade, eu uso essa característica não só no trabalho, na minha vida pessoal também, né? E tentando ajudar, né? Organizar coisas, né? E por que eu trouxe isso? Pela importância da gente saber e conectar com o assunto que a gente falou aqui hoje, né? Quando a gente se conhece e a gente tem um processo de evolução, de crescimento que a gente tem que fazer, a gente vai colocar isso em prol do outro, né? Então, a Paula falou aqui que ela já está buscando colocar em prol do outro, ela ajuda as pessoas e tudo. E eu sei que a Carla está criando um curso de liderança, já está criado aí, tem que botar isso em prática. Então, vai botar na pedra aqui nesse podcast que ela vai lançar esse curso. Por quê? Porque é uma forma dela contribuir com uma potencialidade que ela tem. Como ela falou, ela já teve isso desde que ela nasceu, mas ela lapidou ainda mais durante o percorrer, né, da sua vida, da sua bagagem. E isso vai te proporcionar o quê? Treinar pessoas. Trazer isso para pessoas. Porque o curso dela acho que é liderança prática, né? Na verdade, eu dou aula num curso, né? Que é um curso de duas pessoas que eu trabalhei, que é liderança prática. E, na verdade, existe já um treinamento montado sobre feedback, né? Que é uma grande dificuldade dos líderes, né? Eu atuo como palestrante
e instrutora desse curso. Então, em breve, novidades. É né? isso aí. Botando a Mas potencialidade. eu acho que traz muito esse lado dela, prático, esse lado de ter o contato. Eu acho que ela conseguiu, como é que eu falo? Transformar isso nesse produto digital aí que vai ser o comportamento já que dela que levou ela a essa liderança, né? É isso aí. Exatamente. Então, eu acho que é isso que a gente queria passar para as pessoas aqui hoje, né? Trazer esse conteúdo. Entender que cada um tem um comportamento, tem uma qualidade comportamental, Não que é a gente bom chama nem de ruim. soft skills, que não é bom nem ruim, mas que pode engrandecer e ajudar as pessoas, né? Eu acho que eu falei hoje num vídeo em algum lugar aí, que eu postei falando sobre isso, que a gente tem que colocar nessa potencialidade em prol do outro para a gente poder evoluir. E isso vai trazendo o quê? Sincronização para o que a gente quer na nossa vida. Então, quando a gente começa a colocar isso, enxergar isso no nosso processo, as coisas começam a vir também. Então, ter essa importância de entender que essa expansão de consciência tem muito dessa autoliderança, de ter uma coragem de auto-se liderar. E aí, queria agradecer no bate-papo com vocês hoje, que foi excelente. Foi muito bom. Foi muito agregador rico, e eu acho rico. que vai ajudar muita gente aí no processo. Deu tá match. bom? Deu match. Deu. Então, gente, obrigado tá? aí a todos que assistiram até Obrigada. aqui. Valeu. E fiquem ligados aí nos próximos vídeos, nos próximos podcasts que a gente postar. Ok. Obrigadão. Até mais.